Neste episódio, o recordista de bilheteria de Mythbusters, James Cameron, Olha eu aqui. Esse é mesmo James Cameron. é colocado à prova. Eu sou mesmo James Cameron. Milhares de fãs furiosos inundaram a internet e disseram que Cameron errou, Tá vivo! alegando que a Rose Não me chama de e Rose. o Jack poderiam ter sobrevivido para contar essa história titânica se tivessem dividido o destroço do naufrágio. Enquanto isso, quem vai surfar nas estrelas é a Carrie, o Grant, o Torrey Que pode acontecer de tão ruim? e o Buster. O destemido trio de engenheiros de foguetes quer saber O surfista virou de pernas pro ar. se é possível pegar uma onda maneira com uma prancha movida a foguete. Você tá vivo, Tommy? Quem são os caçadores de mitos? Adam Savage Eu rejeito a sua realidade e substituo pela minha. e Jamie Hyneman. Vai ser uma aventura. Juntos, eles têm mais de 30 anos de experiência em efeitos especiais. E na equipe, Dory Belletti, Hora de dar um mergulhinho. Grant Imahara Liga esse carro! e Carrie Byron. Vago! Eles não apenas contam os mitos, mas os colocam à prova. Mythbusters, os caçadores de mitos. Primeiro, Adam e Jamie testam uma sensação da internet que vem causando muita inquietação entre os fãs. Oi? Oi, nós temos um mito muito emocionante hoje. Você não vai acreditar de quem é. Quem é? Ninguém menos do que o James Cameron. O cara que desceu até o fundo da fossa das Marianas? É o mesmo cara, mas eu penso nele mais como um diretor de cinema. Mas sim, é a mesma pessoa. Então, você está me dizendo que o James Cameron também dirige filmes? E ele leva jeito. É mesmo? E qual é o mito? Acho melhor a gente falar direto com ele. Tudo bem. Oi, James. Pode falar pro Jamie o que você falou pra mim? Claro, ultimamente, desde que eu lancei a versão em 3D do Titanic, eu venho recebendo dezenas de e-mails todos os dias dizendo que a Rose é uma mulher egoísta e outras coisas mais, e o Jack é um idiota. Quem é Rose e quem é Jack? Os personagens principais do filme. Eu vou contar pra você. No final do filme, a Rose e o Jack estão no mar cercados de destroços do Titanic. E a Rose sobe em um pedaço de madeira, mas o Jack não sobe. Porque a madeira não ia conseguir sustentar os dois. Certo, e o Jack faz o sacrifício máximo. Ele morre pra salvar a Rose. Isso mesmo, mas milhares de fãs acham que eu errei, que os dois poderiam flutuar na madeira. E os dois podiam ter sobrevivido, então é isso que eu gostaria que testassem. Espera aí. Fez um filme sobre o Titanic? Fiz. Mas qual é a graça? Todo mundo sabe como acaba. Ele não sai muito de casa, né? Quase nunca. O filme Titanic, a segunda maior bilheteria da história do cinema, foi tudo menos um desastre. Mas o final causou uma onda de protestos, desesperados para sobreviver nas águas frias do Atlântico Norte. Jack e Rose tentam subir em um destroço do navio, mas aparentemente só há espaço para uma pessoa. Então, Jack, sendo um herói nobre e cavalheiro, sacrifica a própria vida para salvar a amada Rose. Mas uma enxurrada de fãs do Titanic e dos Caçadores de Mitos não acreditou nesse final. O e-mail de James Cameron foi inundado com a teoria de que o herói e a heroína poderiam ter sobrevivido para contar essa história titânica. Eu gostaria que vocês descobrissem quem está certo. Os fãs furiosos ou o meu filho? Tá, eu acho que nós podemos começar pela flutuabilidade. A questão é, o pedaço de madeira sustentaria o peso da Rose e do Jack? Eu concordo, mas outro problema é sobreviver em temperaturas tão geladas. Quer dizer que os dois podiam morrer de frio independentemente da madeira. Exato. Então eu vou começar com o teste em escala reduzida, com a madeira, a Rose e o Jack em miniatura. E enquanto isso, eu vou preparar um teste de hipotermia. E eu vou terminar de varrer a oficina. Combinado. Mas a refilmagem em escala real do sofrimento de Jack e Rose vai ficar para o final. Vamos ver se essa madeira aguenta nós dois. Porque essa história titânica só vai içar as velas depois de ser testada em águas seguras. Primeiro, os caçadores de mitos vão dividir as tarefas. Jamie vai reproduzir e analisar a hipotermia sofrida pelo herói e determinar se o amor segue um raciocínio lógico. Enquanto isso, nosso caçador Adam vai brincar com as maquetes.
Certo, o mito em miniatura. Como vai fazer? Obrigado por perguntar. Eu vou começar brincando de boneca. Eu vou fazer miniaturas precisas da Rose e do Jack com a escala certinha de tamanho e também de peso. Depois eu vou colocar os bonecos em cima de um pedaço de madeira usando a mesma madeira da história. A madeira carvalho. Sim, depois é só colocar o conjunto em uma banheira de água salgada e ver o que acontece. E provar que o meu filme está certo. Talvez. Talvez. Os bonecos em escala 1:4 estão cortados, só falta reproduzir o peso. Mas esse cálculo é mais complicado. Bom, já que esse boneco tem 1/4 do meu tamanho, ele também tem 1/4 do meu peso? Não! Eu vou explicar. Muita gente não sabe disso. Isso é um cubo de alumínio de 4 centímetros. Isso é um cubo 4 vezes menor, um cubo de 1 centímetro. O cubo grande pesa 352 gramas e o pequeno pesa 5 gramas e meio. Na verdade, um pouquinho menos. E como nós calculamos essa proporção, o segredo é tirar a raiz cúbica do peso original dividindo 3 vezes seguidas, porque são 3 dimensões diferentes, comprimento, largura e altura. Você pega 352, divide por 4 de novo e divide por 4 mais uma vez. O resultado é 5 gramas e meio. Não é legal? E para simular o peso em escala, Adam enche os bonecos com feijão e conhecimento. E aí, você tá pronto, Jack? Eu vou encher a sua cabeça de conhecimento. Isso, vê se aprende. Isso faz bem. Ciência. Matemática. Depois, Adam reproduz o principal objeto da cena usando o mesmo tipo de madeira e reduzindo a escala de todas as dimensões para 1/4. E com a camada final de mágica teatral... Perfeito! Só falta uma banheira de água salgada para o teste, enfim, começar. Segundo os meus cálculos, 2/3 desse saco de 22 quilos devem ser suficientes para simular a salinidade do oceano. Depois eu vou misturar usando o hidrômetro para checar se a salinidade está certa. Excelente. Eu reproduzi a salinidade do oceano. Muito bem, eu vou começar o teste em escala 1/4. Esse é o pedaço de madeira onde a Rose ficou flutuando e essa é a Rose com o peso em escala. O resultado tem que ser idêntico à cena do filme. Vamos ver. A Rose sobe na madeira. Eu acho que... Uau! No filme dá pra ver que os cantos da madeira afundam. E é isso que está acontecendo aqui. Por enquanto, tudo bem. A preocupação de Adam com os detalhes e a precisão matemática deu certo. Mas e o mito? A madeira aguentaria o peso de Jack? Vamos ver. O Jack e a Rose... Não? Eles quase afundaram. Espera aí. Pelo jeito, a madeira não aguenta o peso dos dois. Isso significa que esse mito de primeira viagem está por um triz. E o filme parece ter acertado em cheio. A ciência está do meu lado. Então, na cena do filme, quando o Jack tenta subir, a madeira começa a afundar. A cena do filme parece correta. Olha, afundaram! Para ver que o tempo que eu gastei para fazer os bonecos em escala perfeita de 1/4 e reproduzir o destroço com a mesma madeira da época valeu a pena. Nós aprendemos algumas coisas importantes nesse teste. Primeiro, e o mais importante, a maneira como a madeira reage na cena do filme. É fiel à realidade. A madeira fica no limite da flutuabilidade, sustentando só o peso da Rose. E parece que a madeira não tem flutuabilidade para sustentar a Rose e o Jack sem afundar. Mas é claro que eu e o Jamie vamos refazer esse teste em escala real. Sim, ainda é muito cedo para dar o veredito. Afundaram! Porque o problema não é só a flutuabilidade. Para descobrir se o filme foi fiel às chances de sobrevivência do casal, Adam e Jamie vão testar todos os aspectos de resistir à água gelada. Tá vivo! Conheçam o Homem Térmico. Já saiu. Adam e Jamie, os parteiros de ciborgues. Seguinte, eu trouxe um mito pra vocês que eu sinto vontade de testar desde que eu comecei a surfar. Qual é? Um surfista californiano se mudou pro meio oeste e acabou se decepcionando. Eu já sei por quê. Não tem onda lá. É isso aí. Mas ele não desiste de surfar e daí decide fazer uma prancha movida a foguete. Você tá de brincadeira, você inventou isso. Não! E não é perfeito, ele pega um foguete gigante, prende na prancha de surf, vai até o lago e começa a surfar. Tá bom, a gente não precisa de onda, eu gostei. A história diz que uma prancha de surf incrementada fez o surfista surfar a 30 km/h por emocionantes 30 segundos. Mas um único foguete na prancha realmente transforma um mar calmo em um surf radical? Ou esse mito é afundar de cabeça? Mas e aí, o que é que vocês acham?
Bom, eu tenho as minhas dúvidas. Um foguete grande costuma ter muito empuxo, mas a queima dura pouco tempo. Você tem razão, mas a gente tem que começar de algum jeito. Vamos começar com um Buster em cima de uma prancha com um único foguete grande. Tudo bem, eu conheço o lugar perfeito. Gente, isso aqui é um paraíso. O lugar é calmo, não tem onda, mas isso não é problema pra gente. Não é problema mesmo. A gente tá no Lago Quarry, no Parque Regional de East Bay, pra testar o mito surfando com foguetes. Então, esse mito diz que um cara prendeu um foguete grande na prancha de surf e surfou pelo lago a 30 km por hora durante 30 segundos. Por quê? Porque os lagos são planos e não tem ondas. Aconteça o que acontecer, será um dia muito divertido. E aí, estão prontos pra pegar uma onda? No estilo caçadores de mitos. Isso é uma prancha movida a foguete, igual ao mito, com um único foguete grande. É hora de pegar onda. Mas considerando que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente vai usar o Buster. E já que o Buster não fica em pé, eu fiz esse suporte lá na oficina. Com o boneco preso aqui, o teste pode começar. Então, nessa pose... Esse aqui é o suporte que vai segurar o foguete. E isso vai dentro do foguete. É o motor Cesaroni K. Você deve lembrar desse motor no mito do assento ejetor. 4 desses aqui têm empuxo para lançar uma pessoa no ar a 8 metros de altura. O mito não revela muitos detalhes sobre o foguete. Segura. Não parece, mas está confortável. Mas o motor K tem a vantagem de ser potente e fácil de encontrar no mercado. Então seria uma escolha natural do surfista. Eu tô sonhando ou a gente tá prendendo mesmo um foguete numa prancha de surf? Com o Buster pronto para surfar, esse mito marítimo só precisa de uma mãozinha. Nós já aprendemos, depois de tantos experimentos com foguetes, que é muito importante manter o foguete estável, usando um sistema de trilhos, e foi isso que nós fizemos. Isso é um trilho guia de 6 metros de comprimento para manter a prancha na direção certa, pelo menos nos 6 primeiros metros. A equipe já provou que uma decolagem estável é essencial para o voo dar certo. E aí, como é que tá indo? Por enquanto, tá tudo bem. A gente tem uma prancha de surf, um surfista à prova de choque e um foguete preso na prancha. Eu não sei quem é o cara original que fez isso no mito, mas eu queria apertar a mão dele. Eu só espero que dê certo, porque se der, é capaz de eu mesmo tentar depois. Justo quando eu ia dizer não tentem isso em casa, Dory deixou claro que adoraria ser a cobaia desse teste. Pronto, tá ligado? Mas antes disso, vamos ver se o Buster sobrevive à decolagem. Mito surfando com foguetes, usando só um foguete grande. Lá vamos nós, em 3, 2, 1... Isso parece meio perigoso. É muito empuxo. O Buster fez uma manobra radical. Radical e perigosa. Assim que saiu da plataforma de lançamento, Buster virou de pernas pro ar, literalmente. O nosso surfista foguete ganhou nota 10 de ginástica. Ele deu um mortal pra trás e eu acho que o problema é que o peso ficou acumulado atrás da prancha de surf. Sem contar que um empuxo forte demais queima tudo de uma vez. O foguete jogou a prancha pra cima e o surfista deu um giro. Você não pode morrer. Ele vai ficar bem? Não, tá morto. Já era. O Buster pode ter morrido na praia, mas o mito sobrevive. E a equipe tem algumas ideias para reproduzir melhor o resultado. Em 1912, o Titanic se chocou com um iceberg e repousa no fundo do Atlântico Norte desde então. Mas em 2012, a versão em 3D do filme voltou a causar furor. Os fãs estão furiosos com o final. Mas, por enquanto, pelo menos em escala reduzida, parece que o Sr. James Cameron acertou a mão. A madeira não aguenta o peso dos dois. A ciência está do meu lado. Mas os caçadores não vão parar por aqui. Para testar os limites mortais da hipotermia, eles criaram um dublê com um sistema circulatório feito de cobre supercondutor e revestido com gelatina balística, simulando a densidade da carne humana. É complexo, mas é muito legal. Acho que vai funcionar direitinho. Bom, o objetivo é testar se a sobrevivência da personagem foi retratada com realismo. Além da questão principal, se a madeira sustentaria os dois. Nós também queremos saber se, independentemente da madeira, uma pessoa conseguiria sobreviver à temperatura da água no dia em que o Titanic afundou. Queremos saber se o Jack e a Rose sobreviveriam até o resgate chegar. Para descobrir, vamos realizar um teste sofisticado de hipotermia para responder essa pergunta.
E o principal fator neste teste é saber quanto tempo demorou para o resgate. Vamos ouvir então o Dr. Frankenheinemann. Parece até que eu tirei todas as veias do meu corpo e coloquei aqui na bancada. Esses tubos simulam o sistema cardiovascular do nosso boneco. A ideia é fornecer ao boneco a mesma quantidade de calor que o nosso organismo fornece pra gente. E para fazer isso, nós vamos usar um reservatório de sangue, que na verdade é água. A água vai ser puxada pela bomba e vai ser bombeada na entrada do sistema vascular de cobre. Tá vivo! E a água vai circular sem parar. Tá batendo igual o coração humano. Eu acho que deu certo. Esse é o sistema cardiovascular do dublê. Mas como o homem térmico vai gerar o calor de um ser humano? O metabolismo do boneco vai ser simulado por esse aquecedor de aquário de 300 watts. Esse aquecedor, em condições neutras, vai manter a temperatura corporal dele a 36,5 graus. Mas quando o boneco entrar na água, o aquecedor não vai aguentar e a temperatura corporal dele vai começar a cair. Nós vamos monitorar com isso aqui, um termopar, encaixado na entrada do sistema para a gente acompanhar em tempo real a queda na temperatura corporal do boneco. Depois, Tá ficando lindo, né? Jamie faz um molde para o homem térmico ganhar um corpo de gelatina. Primeiro, ele precisa derreter 80 quilos do material. E depois de muitas horas e algumas proteções de látex, Tô colocando 2 luvas. a gelatina a 150 graus Celsius está prontinha para ser derramada no molde do dublê. Tá quente. A caldeira do Jamie funcionou e esquentou a gelatina balística na temperatura certa. Depois de derretida, nós retiramos a gelatina da caldeira, Ainda não pode tirar, tem que limpar esse óleo. limpamos o óleo e atravessamos a oficina inteira com um cilindro com 80 quilos de gelatina fervendo. Tá muito quente. É um material muito perigoso. Nada, se estourar alguma coisa, sai correndo. Sim, eu saio igual louco daqui. Se o cilindro estourasse, essa gelatina causaria queimaduras de 3º grau na hora. Eu usei luvas especiais antitérmicas, o Jamie e eu vestimos macacões de soldagem e depois de posicionar o cilindro no boneco, nós abrimos a válvula e despejamos o líquido. Essa vai ser a hora da verdade. Ah, agora eu tô ouvindo, está descendo. Dá pra ver a gelatina enchendo os pés. Agora a gente só precisa esperar. Nós vamos esperar a gelatina esfriar e logo depois nós abrimos o molde e vemos que tipo de plataforma de teste de hipotermia a gente moldou. A carne de gelatina do homem térmico foi derramada no molde humano para revestir e sustentar suas veias de cobre. E depois de Jamie colocar a cabeça no lugar Olha só pra você, seu bonecão bonitão. e abrir o molde, Já saiu. Oh! Adam e Jamie, os parteiros de ciborgues. o dublê de Jack Rose parece pronto. Ficou bem? Horripilante, cibernético e sensacional, tudo ao mesmo tempo. E depois de ligar a água que vai circular com a temperatura corporal humana pelas veias de cobre, o dublê fica quentinho. Ei, Adam, Oi. vem ver isso aqui. Uau! Olha os caninhos de cobre. Olha. Nossa, que legal, tá dando certo mesmo. E até parece que tá aquecendo a carne em volta dos tubinhos. Dá pra ver direitinho onde está aquecendo. Agora o homem térmico está com 36,5 graus de temperatura. Então o nosso sistema cardiovascular está conseguindo fornecer calor para o boneco manter a temperatura corporal normal humana. Tá dando tudo certo. Ai, que legal. É hora do nosso amigo dar um mergulhinho. Bom, depois do resultado obtido no primeiro teste, a gente bolou um plano novo, que consiste em deixar o surfista deitado na prancha. Isso vai ajudar o experimento em 2 sentidos. Primeiro, vai baixar o centro de gravidade. Isso vai deixar o centro de empuxo mais alinhado e, quem sabe, melhorar a estabilidade da prancha. Segundo, nós esperamos que isso prolongue a queima, para que o surfista possa cruzar o lago surfando com um foguete. Lembre-se, para confirmar esse mito, Buster precisa surfar a 30 km por hora por 30 segundos. E lá vamos nós. Mito surfando com foguetes, com um surfista deitado e um foguete grande. 3, 2, 1. Essa foi bem melhor, hein? E olha como ele foi longe no lago. Mas, gente, na boa, ele não surfou por 30 segundos.
Você não acha que daria pro surfista ficar em pé na prancha e surfar em pé o tempo inteiro? Não, a aceleração é forte demais. E bota forte nisso. Com tanta aceleração em tão pouco tempo, essa surfada não confirmou o mito. Então, é hora do plano B. Olha aí, acabou acontecendo o que a gente temia. O foguete grande tem um empuxo inicial forte demais pro surfista ficar em pé. Mas eu vou dar uma chance pro mito. Quem sabe o surfista colocou uma série de foguetes pequenos. Isso não é má ideia, porque a gente pode pegar os foguetes pequenos e montar de um jeito que a queima seja gradativa para o empuxo não dar um tranco e derrubar o surfista da prancha. E a gente pode prolongar a queima para atingir os 30 segundos de surf que o mito fala. Olha só, a gente pode configurar a queima inicial com você em cima de um skate, cada vez mais rápido, até que a gente possa descobrir a aceleração máxima que você aguenta sem cair da prancha de surf. Eu adorei essa ideia e essa pode ser a nossa referência no teste final. Quando você coloca a cotoveleira em nome da ciência, as coisas não costumam dar muito certo. Então, para descobrir quanta força G nossa cobaia aguenta, O que é que pode acontecer de ruim? sem cair no chão, ele será puxado cada vez mais rápido. E mais rápido, Essa foi forte. até a aceleração gerar uma força G que derrube o nosso Tory. Teste de aceleração do Tory a 60% de capacidade. Em 3, 2, 1. Exatamente assim. Olha só, nesse monitor a gente reuniu as informações do acelerômetro. Então, no eixo X fica o tempo e no eixo Y fica a força G. Dá pra ver que o pico foi de quase 0,8 G. E isso significa que nenhum dos testes que a gente fizer com foguetes pode exceder um empuxo de 0,8 G. Desse jeito, a gente sabe que o surfista fica em pé. Isso significa que para esse mito sair do chão, eles precisam de uma prancha-foguete com um empuxo inferior a 0,8 G, mas que atinja os 30 km por hora durante 30 segundos. Prancha-foguete. E o plano é usar vários foguetes menores em uma série de ignições. Cada foguetinho desse produz mais ou menos 1 kg de empuxo. O surfista e a prancha pesam 80 quilos, que precisam ser acelerados a 30 km por hora. Então, a gente precisa de 20 foguetes pequenos só para o empuxo inicial. Se der certo, a gente precisa continuar o empuxo, porque os foguetes só duram 3 segundos. Então, a gente precisa calcular quantos foguetes precisa ter no segundo estágio e quando esse segundo estágio precisa ser acionado. Com a prancha pronta e os foguetes do Tory loucos para queimar, nossa Ilha do Tesouro vai ser o palco dos próximos testes. Por que esse dublê é tão pesado? Porque você é gordo, Tory. Bom, essa é a configuração do complicado experimento de hoje. Bom, para começar, a gente vai esticar um cabo-guia por toda a extensão desse canal de água lamacenta. Depois nós colocamos a prancha na água Prancha posicionada. e aprendemos no cabo-guia. Eu vou precisar de um banho antibacteriano depois dessa. Por último, montamos os foguetes e quando estiver tudo pronto, a gente começa o teste. Pronto, os foguetes estão ligados. Para coletar os dados, a prancha vai carregar um acelerômetro e a câmera de alta velocidade. O peso de Tory está distribuído pela prancha de surf e o primeiro estágio, com 20 foguetes, está prontinho para a ignição. É hora de decolar. Teste de aceleração do mito, surfando com foguetes e lá vai em 3, 2, 1, fogo. Sensacional! Caramba, isso aí foi lindo! Foi uma aceleração lenta e controlada. E com uma velocidade máxima de quase 30 km por hora, esse mito se recusa a afundar. Foi perfeito. A decolagem causou uma força de 0,6 G. Foi um pouco menos do que o modelo da oficina, mas o importante é que foi abaixo de 0,8 G. E isso quer dizer que o Tory consegue ficar em pé nessa situação. Agora a gente vai testar o segundo estágio. Agora que a gente sabe quantos foguetes precisa para empurrar o meu corpo a 30 km por hora, como o mito diz, chegou a hora de descobrir como conservar o empuxo por 30 segundos. Então eu vou colocar uma segunda série de foguetes e usar um pavio para prolongar a surfada. Os foguetes estão prontos. E lá vamos nós, teste dos 2 estágios na prancha de surf em 3, 2, 1, fogo! Esse é o som de engenheiros de foguetes satisfeitos. O primeiro estágio criou uma aceleração inicial suave. Depois, o segundo estágio prolongou o surf do jeito que eles queriam. Hoje nós obtivemos 2 informações importantes. Primeiro, que 20 foguetes são suficientes para gerar um empuxo inicial de 0,6 G, uma força que o Tory aguenta em pé.
E segundo, que dá para sustentar a surfada e manter a velocidade, atrasando a queima do segundo estágio em 2 segundos. O Adam e o Jamie estão preparando um dublê para testar o mito mais titânico da história dos caçadores de mitos. Lembrem-se, crianças, para fazer ciência você precisa de cobaias. Cobaias dispostas a arriscar a vida em experimentos perigosos. E a cobaia que vai entrar numa gelada é o nosso ilustre homem térmico. Mais um dia ensolarado e quente na Califórnia. Perfeito para reproduzir o inverno do Atlântico Norte. A questão é, a Rose e o Jack conseguiriam sobreviver em cima da madeira até o resgate chegar? E a resposta é o tempo que o corpo humano aguenta até sofrer hipotermia. Do ponto de vista médico, nós sabemos quanto tempo uma pessoa aguenta até sofrer hipotermia dentro da água. Mas se você estiver fora da água, com as roupas molhadas e com o ar na temperatura da água, quanto tempo você aguenta? Tem alguma diferença? A minha intuição me diz que tem. Mas é isso que nós vamos testar. Eu vou deixar essa água mais Atlântico Norte. Primeiro, vamos mergulhar o boneco vestido na água a 2 graus negativos, para ver quanto tempo demora para ele sofrer hipotermia. Eu preciso falar que estou feliz de não ser a cobaia desse teste? Depois vamos tirar o boneco, aquecer o corpo dele até a temperatura normal e colocar ele com as roupas molhadas no ar a 2 graus negativos, para ver quanto tempo demora para ele sofrer de hipotermia ao ar livre. Esse é o plano da banheira gelada. Mas é um teste confiável. A logística desse teste é muito simples. O Jamie e 2 ajudantes vão colocar o boneco em uma banheira com água na temperatura do Atlântico Norte. E eu vou monitorar a queda de temperatura corporal a cada 30 segundos até ele morrer. E depois de 10 minutos, com a temperatura corporal do dublê caindo sem parar, nós temos a chance de ver o lado carinhoso do Jamie. Tudo bem com você, amigão? Muito carinhoso. Seu fofo. Quando a temperatura corporal cai para 35 graus e meio, a gente começa a tremer. E quando atinge 33 graus, nós trememos de maneira severa e incontrolável. Até aí, tudo bem, porque o corpo reage assim para manter a gente vivo. Mas abaixo de 33 graus, a gente para de tremer. E isso é ruim. Oh, que água gelada! Agora o corpo dele está a 29 graus e meio. Ele está caminhando lentamente para a morte, sofrendo perda de mobilidade e letargia. E o sintoma de perder o controle muscular nesse estágio da hipotermia significa que Jack não conseguiria se segurar na madeira e morreria afogado. Qual é o diagnóstico, Dr. Heinemann? Ele morreu. O diagnóstico aconteceu bem antes do tempo de resgate, que foi de 63 minutos. Então o filme retratou um cenário realista de sobrevivência. Lembrem-se, crianças, a única diferença entre fazer arte e fazer ciência é anotar tudo. E agora, com o homem térmico reaquecido à temperatura corporal humana, nós vamos testar o tempo de sobrevivência sobre a madeira. 3, 2, 1, levantem! Fora da água, em uma temperatura de 2 graus negativos, Rose sobreviveria até o resgate chegar? E se Jack tivesse subido na madeira, poderíamos ter tido um final feliz para a segunda maior bilheteria da história do cinema. 34 graus, a pessoa estaria tremendo toda a essa altura. Olha que interessante, em 23 minutos, o boneco fora da água atingiu 32 graus e meio. No mesmo tempo, na água gelada, ele atingiu 32 graus. Então, a temperatura está quase equivalente nos 2 testes. Então, em relação a reter o calor corporal, a madeira oferece pouca vantagem. Exceto por um importante detalhe. Agora o homem térmico acabou de atingir a marca de 29 graus e meio. Nesse ponto, a pessoa sofre letargia e perda de movimentos. Isso significa que se ele estivesse na água, ele se afogaria. Mas ele não está, ele está na madeira e ao ar livre. Então ele ganhou um tempinho extra antes de falecer. Ele ainda pode perder alguns graus antes disso. E o resgate pode chegar. Abaixo de 28 graus, a morte é inevitável. Mas na hora do resgate, a temperatura corporal do homem térmico estava acima disso. Então, mais uma vez, o filme acertou. Rose estaria viva por pouco quando o bote salva-vidas chegou. Tô preocupado se o foguete explodir, hein? Essa é a viagem inaugural da prancha de surf turbinada do Torrey. Uma prancha modificada de ponta a ponta. O nosso foguete já está instalado. A gente colocou uma caixa de proteção de aço para o surfista não ser carbonizado pelas chamas dos foguetes. Também alteramos o formato da prancha de surf, alargando a parte de trás para aumentar a estabilidade, como se fosse um barco de regata. No fundo, a gente colocou uma saliência na prancha, para ela ir em linha reta e não jogar o surfista na água. E a gente colocou também um lastro para aumentar a estabilidade. Acende os foguetes!
Bom, esse aqui é o banco de foguetes. São mais de 200 foguetinhos. A primeira série de 30 vai queimar e isso vai acelerar o surfista sem jogar o coitadinho para trás. E depois desse estágio tem um pavio que passa pelos outros foguetes. Então a cada 2,5 segundos, outra série de 15 foguetes é acionada para manter a velocidade estável e prolongar a surfada até 30 segundos a 30 km por hora. Esse teste vai ser animal, mas antes de eu fazer isso, eu vou testar se dá mesmo para surfar. Então, no primeiro teste de estabilidade sem os foguetes, o surfista vai ser puxado por uma lancha para analisar a dirigibilidade da prancha modificada. Eu vim em paz. Só não acabe despedaçado. O Torry tá em pé na prancha, ele tá testando a estabilidade, porque ninguém nunca surfou nessa prancha. E ele tem o mesmo peso dos foguetes atrás. Então ele quer ver se a prancha não vai virar. Não é que ele tá indo bem? Eu acho que o Torry vai surfar com foguetes daqui a pouquinho. As modificações que a gente fez na prancha deram certo. A estabilidade tá boa. Quero surfar logo. Agora a questão é como a prancha vai se comportar com os foguetes acesos. Eu tenho a força. São 360 perigosos e imprevisíveis quilos de empuxo acionados por um sensível pavio. Então a primeira cobaia vai ser o bom e velho boneco de testes, nosso amigo Buster. A equipe quer saber se vai ser seguro para o Torry. Ele não vê a hora de pegar essa onda. Estamos usando o esquema de antes. Um trilho guia, fora da água, e uma ignição remota para acender os foguetes a uma distância segura. Vamos ver no que isso vai dar. Tá tudo ligado. Vamos lançar esse cara. Se for seguro, vai ser a vez do Torry. Vamos lá, esse é o Buster surfando com foguetes. Em 3, 2, 1. Belo lançamento. Olha só, olha só! Perfeito! O surf com foguetes do Buster foi sensacional. Nossa, gente, foi demais. Funcionou direitinho. Incrível! Ele não caiu e surfou até o fim. Mas aquele último salto deu um pouquinho de medo. Imagina o Torry em cima daquela prancha. Ai, gente, chegou a hora de eu me preparar. Você tem coragem? Então, mais uma vez, o filme acertou. O Jack teria morrido na água antes mesmo do resgate chegar. E a Rose, fora da água, teria sobrevivido. Então, o mito foi confirmado, certo? Não, ainda não. Nós quase nunca damos um veredito baseado no teste em escala reduzida. O teste decisivo é sempre em escala real. Tudo bem em escala real, mas os atores não estão disponíveis agora. Então, você vai ser o Jack e você vai ser a Rose. Legal! Espera um pouco, tem um problema nessa escalação. Somos mais pesados do que eles. Ah, tem razão, mas tudo bem. Nós vamos fazer a madeira de qualquer jeito. Então vamos aumentar a escala e a flutuabilidade para compensar a nossa massa maior e a gente testa esse drama de uma vez por todas. Tá pronta, Rose? Não me chama de Rose. Foi mal. Então é o teste final do filme de Cameron. Nas margens da Ilha do Tesouro, será que Rose Heinemann e Jack Savage vão conseguir se equilibrar na madeira e sobreviver até o resgate chegar? E falando em madeira... Mandamos fazer essa madeira para ser uma réplica perfeita do destroço do filme, baseado no projeto fornecido pelo Museu Marítimo da Nova Escócia. É o mesmo material, mesmo tamanho e é o que vamos usar. Depois, o departamento de figurino veste nossas estrelas para a grande cena. Vamos dar um mergulhinho? Além desse traje, eu vou usar uma réplica de um colete salva-vidas daquela época que o Adam fez para mim. E é exatamente igual ao colete do filme. E falando em exatidão, Jamie vai resolver o problema de flutuabilidade. A madeira é igual à do filme, mas somos mais pesados que os personagens. Então, nós vamos ajustar a madeira para criar a mesma flutuabilidade e estabilidade da madeira da Rose. Segundo nossos cálculos, precisamos aumentar a flutuabilidade em 11%. Mas não vamos confiar só nessa conta. Vamos checar visualmente e ver se o meu peso pressiona a madeira do mesmo jeito que a Rose no filme. E quem diria? Ficou igual ao filme. Isso quer dizer que está tudo pronto para o teste. Agora, ou o mito afunda, ou triunfa. E aí, Jamie, posso ligar o cronômetro e começar o teste? Manda ver. Beleza! 63 minutos até o resgate chegar. Valendo! E aí, Rose? Quer dizer, Jamie, foi mal. Vamos ver se essa madeira aguenta nós dois. Como o teste em pequena escala mostrava, não vai ser nada fácil.
Com nosso Jack Savage sofrendo para subir e estabilizar a madeira, o mito parece destinado a parar no fundo do oceano. Hora de desafiar a morte. Enquanto isso, antes de Tori desafiar os perigos da física, a equipe vai fazer alguns ajustes de segurança. A gente identificou 3 problemas sérios. Número 1, acionar os estágios. Esse banco de foguetes tem que acender em 15 estágios separados. No primeiro teste, os 4 primeiros acenderam na hora certa, mas o resto acendeu tudo de uma vez. Então, para evitar isso, a gente vai virar o banco de cabeça para baixo. Assim, em vez de acender de baixo para cima, vai acender de cima para baixo. E o sistema vai evitar que o calor acenda os estágios seguintes antes da hora. Número 2, o calor. Esses foguetes ficam tão quentes que poderiam derreter o alumínio. Então nós colocamos uma placa de aço reforçado. Pusemos também um protetor térmico adicional para o calor não atingir o Tori. Mas se os foguetes acenderem juntos, como aconteceu com o Buster, a terceira mudança que a gente fez foi esse cabo e essa cunha, para o Tori poder se segurar. O próprio Tori vai acionar o primeiro estágio com essa ignição aqui. Olha só, esse teste parece divertido, mas isso aqui não é brincadeira. O que pode acontecer de tão ruim? Isso vai ser muito divertido. Bom, chegou a hora. Eu tô prestes a subir numa prancha de surf com mais de 200 foguetes prontos para acender. E aí, cara? Tá pronto para entrar pra história? Eu acho que sim. Eu tô um pouco preocupado. Isso vai ser bem arriscado. O banco de foguetes pode explodir, a prancha pode pegar fogo e me queimar. Sobe na prancha. A gente vai ficar naquele cantinho com os dedos cruzados. Ah, tudo bem. A gente se vê do outro lado. Do lago, viu? Mas eu confesso que eu não perderia essa chance por nada. Surfar numa prancha impulsionada por foguetes vai ser o melhor dia da minha vida. Atenção, ônibus espacial Belete. Prepare-se para a decolagem. Aperte o cinto e nem pense em soltar a prancha. Já posso me preparar? Pode sim. Checagem completa. Você está liberado para decolar. É o Mito surfando com foguetes, teste final. Acende o foguete! Vai, Tori! Vamos lá, pode ir! 3, 2, 1. Ignição. Decolagem bem-sucedida. E aí, você tá vivo, Tori? Homem ao mar, homem ao mar. Temos que admitir que poucas coisas derrubam o Sr. Belete. Essa foi sensacional. A aceleração foi absurda. Consegui! Eu surfei na prancha foguete! Nem tudo aconteceu exatamente como a gente queria. Alguns estágios acenderam cedo demais. Então, o Tori não acelerou de maneira suave e gradativa. Foi um surf meio Deus nos acuda. Conseguiu! Isso foi incrível! Nossa! Surfando com foguete! Mas o Tori conseguiu. Ele segurou até não aguentar mais e caiu na água. Que loucura! Mas você conseguiu! Foi tudo muito rápido. Eu tava tentando me equilibrar quando eu dei ignição. E quando eu vi, eu já tava no meio do lago. Cara, foi uma loucura! Foi uma loucura, um golpe de sorte e uma façanha de engenharia. Esse é um daqueles experimentos em que 100 coisas têm que dar certo para o teste poder funcionar. Criar um empuxo de 30 segundos a 30 km por hora é um problema muito difícil, principalmente por causa dos foguetes. Eles são pesados, eles têm um centro de gravidade alto. O tempo de acionamento também é decisivo, a gente não tem muita margem. Mas depois disso tudo, eu acho que vale a pena a gente jogar na loteria. Porque podia ter sido um desastre, mas correu tudo bem. E agora, de volta à oficina para o grande veredito. Vamos fazer uma versão superdimensionada desse mito? Foi muito emocionante. Muito divertido. Tudo bem, mas e aí, qual foi o veredito? Bom, eu surfei numa prancha movida a foguete, então não é um mito plausível? Mas segundo os parâmetros, eu chequei a câmera lenta e você não atingiu 30 km por hora. E a sua surfada não durou 30 segundos. Sem contar que a gente usou um monte de foguetes em vez de um só foguete, como o mito diz. E considerando os detalhes técnicos, esse mito tá detonado. Tudo bem, detonado. E foi muito perigoso fazer esse experimento. E aproveitando, nem pense em fazer isso em casa. Detonado. Vamos ver se essa madeira aguenta nós dois. A história titânica de Adam e Jamie vai ter um final feliz. A primeira tentativa de subir na madeira é bem parecida com a do filme. Mas aparentemente a madeira só aguenta o peso de uma pessoa. Mas quando o casal finalmente se equilibra,
a situação melhora. Maravilha, agora Sobe sim. devagar. Espera aí. Quando eu subi, a madeira perdeu a estabilidade. Igual ao filme e ao nosso teste em escala reduzida. Parecia que a madeira ia virar a qualquer momento. Tá segurando a gente fora da água ou quase. E se a água estivesse gelada, a gente poderia desmaiar. Isso seria um problema. Aham. Então eu tive uma ideia. Você está usando um colete salva-vidas. Vamos supor que a Rose melhorasse a flutuabilidade. Vamos prender o colete embaixo da madeira para melhorar a nossa situação. E essa solução MacGyver afoga o mito de uma vez por todas. A flutuabilidade extra fez toda a diferença. O casal parou de se debater e está curtindo o passeio em paz. Na verdade, a situação ficou tão tranquila que Rose decidiu cochilar enquanto o resgate não chega. 80% do meu corpo está fora da água e ao ar livre. Eu também. Se continuar desse jeito, a gente sobrevive. Apesar de parte do meu corpo ter afundado e os nossos testes terem mostrado que não há muita diferença entre ficar com o corpo molhado dentro da água ou ao ar livre, a madeira é uma grande vantagem. Depois de meia hora nesse frio, os nossos músculos começariam a travar e a gente não ia conseguir se mexer direito. A nossa coordenação motora seria reduzida a quase zero. Então, dentro da água, a gente ia se afogar. Mas em cima da madeira, no máximo, nós perderíamos a consciência até o resgate chegar. E tem mais um detalhe. O Jamie e eu nos recusamos a demonstrar isso em público, mas a Rose e o Jack poderiam usar a própria temperatura corporal para manter os dois um pouco mais quentinhos. E isso daria ao casal alguns minutos extras que poderiam fazer a diferença entre a vida e a morte. Jamie, o resgate está chegando. 15 segundos. Bom, por mais nobre que tenha sido o comportamento do Jack, às vezes sabedoria vale mais do que o cavalheirismo. Aguenta aí, Rose! Sabe, depois desse teste, eu acho que o Jack morreu em vão. Não me chama de Rose. Foi mal. Mas o que interessa é que nós fomos resgatados. Sobrevivemos em cima da madeira com a maior parte do corpo fora da água por 63 minutos. Meu amigo James, temos uma boa notícia e uma má notícia. Tá, começa pela boa. Tá bom. A boa notícia é que o filme acertou em relação à hipotermia. O Jack morreria afogado e a Rose aguentaria o tempo suficiente para ser resgatada. Mas a má notícia, baseada nos nossos experimentos, é que os dois poderiam ter sobrevivido em cima da madeira. É mesmo? Mas com alguns detalhes. Primeiro, nós amarramos o colete salva-vidas da Rose embaixo da madeira. E isso melhorou a flutuabilidade. E nós ficamos de lado na madeira, para deixar a maior parte do corpo fora da água. Considerando tudo isso, esse mito é plausível. Rose e Jack poderiam ter sobrevivido. Eu acho que vocês perderam o fio da meada. O roteiro diz que o Jack morre. Ele precisa morrer. Eu poderia ter caprichado mais, colocando uma madeira um pouco menor, mas o herói afunda. Não dá para questionar esse cara. Não.